Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, host do Citalks. Marco Cardoso, sub-host sempre, né? Claro. Num ambiente diferente, fazendo algo diferente, testando algo diferente. Um ambiente incrível, né? Olha esse verde, que sensacional. Fazendo testes aqui para vocês. Então a gente aproveitou esse momento de semana de carnaval, aí de descanso, para conversar um pouquinho com os nossos ouvintes e convidá-los a assistir o Citalks. Curtir, compartilhar, aquelas coisas de sempre. Curtir, comentar, compartilhar e também contar para vocês aí um pouquinho de como que surgiu essa história, né? Porque como foi que surgiu o Citalks? Você lembra? Olha, eu fui convidado para participar do Don't Talks. Rodrigo, do né? Rodrigo Klein. Rodrigo Klein, que me falou que tinha um estúdio de gravação, né? Todo mundo sabe, bastante tímido, né? Esse pessoal da área de tecnologia, no geral, bastante tímido. Bastante. Participei e gostei da ideia, né? E trouxe para esta daqui, que não para de ter ideias diferentes depois que eu vou trazendo algumas sugestões. E aí ela teve a ideia de criar o que hoje chamamos de Citalks, né? Hoje chamamos de Citalks, né? A ideia do Citalks também, o nome Citalks vem exatamente porque nós ouvimos muito os C-levels, né? Então, seja, principalmente hoje, né, principalmente ali os CIOs, né, mais voltados para a tecnologia mesmo, mas a gente também ouve CEOs, sim, né, CFOs. Né? E não vamos parar por aí, e não né? vamos parar por aí. Mais coisa para fazer, né? Agora, vamos lembrar qual foi a motivação que fez a gente fazer o programa mesmo? Olha, essa é fácil. Essa é fácil para nós dois, né? A gente sempre teve essa vontade de ouvir, de ajudar pessoas, começa por aí, né? Então a gente sempre teve esse lado assim, vamos ajudar, esse senso de comunidade, de ajudar a nossa comunidade ali, a comunidade de tecnologia. E a partir daí a gente começou a pensar, então, qual a melhor forma também da gente trazer a comunidade para perto, se não ouvi-los, né? Ouvir a história de cada um, cada pessoa tem a sua história, tem a sua origem, o seu começo, não foi fácil, né? Chegar a uma cadeira de gestão não é fácil. Não é. Tem um monte de atropelos na vida, né? Não são só atropelos profissionais, mas atropelos pessoais, né? Nós ouvimos histórias muito cativantes de pessoas que têm filhos especiais, pessoas que não estão no mercado no momento, né? Pessoas que estão no momento de transição e de decisão de carreira. Mulheres incríveis, guerreiras, né? Sim. Foi muito legal. Então, trazer essas histórias e entender que o caminho até chegar a uma cadeira de C-level, né, não é sorte, né? A sorte ela foi construída no caminho. E que é possível ser posições para todas as pessoas, não importa de onde vem, né? Não importa de onde vem. Exatamente. Nós vimos assim pessoas que vieram de situações de vulnerabilidade mesmo, e que assumiram posições importantes na empresa, né? Venceram. E que a gente fica discutindo muito se foi sorte ou não, né? Mas na maioria todo mundo diz o seguinte: quanto mais trabalho, quanto mais estudo, mais sorte eu tenho na vida, né? Mais sorte eu tenho na vida. Você lembra como foi o nosso primeiro episódio? Olha, eu lembro que foi com o Fernando Rostock. Eu sei que a gente estava muito nervoso. Verdade, foi o Fernando Rostock. Abraço, Fernando. Realmente foi bem tenso. Sim, tenso. Os primeiros foram, né? Com a Laís também foi tenso. Eu lembro do Alexandre, lá do Rio, vice-presidente de TI do Flamengo na época. Assim, as primeiras 4 gravações ali foram as mais complexas. Foram. Nós estávamos gravando um episódio por dia, né? Porque nós fomos orientados assim. E realmente parece fácil, mas a gente acaba, para fazer um episódio de 1h30, a gente às vezes gasta 2h30, né? Porque a gente senta, conversa primeiro, quebra o gelo, né? Então a gente foi aprendendo várias coisas, desde colocar todas as coisas para preparar o ambiente, né? Exatamente, o ambiente, a gente tem um time muito bacana, né? Desde o comecinho, a gente sempre teve uma equipe muito bacana por trás. Mas hoje a gente tem a Bianca, hoje a gente tem o Henrique, né? Hoje a gente tem o Francisco. E o André. Né? Então a gente tem uma equipe muito bacana por trás que nos apoia, nos ajudam muito, porque se não fossem eles... A gente agradece a todos vocês, inclusive, por esse super apoio, né? Inclusive lançamos o site, né? Agora recentemente, o podcitalks.com, né? Vamos ter muito mais novidades por aí, né? Porque a gente vem tentando
reinventar e fazer sempre algo a mais, né? Cada episódio que a gente passa, a gente tenta pensar em algo diferente, né? Hoje a gente veio aqui também responder algumas perguntas que as pessoas fizeram pra gente, né? Então a gente juntou um pouco fez um compilado aqui, então a gente vai tentar responder tudo de uma vez, né? E uma das perguntas, né? Situações cômicas que aconteceram durante a gravação. Poxa vida, faltar energia? Faltar energia foi uma delas. Só alarme? Só alarme de brigada de incêndio, a gente tava em que andar dali, sei lá. Agora 12º. Acho que era isso, né? Era o 12º, acho que sim. Né? E a gente tem que parar a gravação, né? Então, assim, são situações que a gente vai aprendendo a conviver, né? Passar frio durante a gravação. Passar muito frio, né? Vocês sabem, normalmente as mulheres sentem muito frio quando está o ar-condicionado ligado. E precisa do ar-condicionado ligado por conta de manter a temperatura, porque para vocês terem uma ideia, são no mínimo 3 câmeras no estúdio, né? Uma central, uma para o convidado ou convidados e uma para nós que somos os hosts, né? Sim. Tem que manter a temperatura ali dos equipamentos, tudo certinho. Então, a gente precisa do ar-condicionado ligado. Então, convidados, quando vocês vierem, né, venham já preparados que o ambiente vai estar frio. Agora, é um projeto que a gente começou falando do Citalks, entrevistando os CIOs, principalmente, como você comentou, né? Só que a gente já criou algumas variações, né? Já sim. Temos... mais recentemente, acho que o Citalks temático aí, né? Isso, que nós tivemos o Matheus Spies falando sobre economia. Que foi uma entrevista incrível. Tem um domínio, né? Um domínio completo do assunto, né? Completíssimo. Que hoje trabalha na Empíricos. Né? Então é muito bacana, a Empíricos é uma empresa do BTG, né? Então agradecer, né, ao BTG e a Empíricos por ter liberado, né? E a possibilidade de termos tido essa entrevista tão... Para nós é fascinante, cada episódio é fascinante, porque assim, a gente aprende alguma coisa em cada episódio com todo mundo, né? Aprende muito. Tivemos também com CEOs, né? Tivemos com o CEO da Aura Brasil, recentemente. Obrigado, Célia, por estar com a gente, né? E o Eliel, que fez a ponte pra gente, né? Que também participou. Que é o CIO, também participou conosco. Né? E o Célio trouxe coisas incríveis do ponto de vista de quem é CEO, né? Sobre tecnologia. É um amante de tecnologia, então foi bastante interessante para nós. É muito importante para uma empresa quando ela tem um CEO ali em defesa da tecnologia, né? Eu acho que é muito importante. Tivemos também o Citalks Business, né? Isso, o Citalks Business, que nós começamos com os nossos apoiadores, né? Isso. Com a Soft Expert, com o Ricardo Lepper falando, né? É muito interessante a gente ver uma empresa de tecnologia brasileira que tem uma suíte, né, em mais de 50 países. Né, muita gente não sabe. Muita gente não sabe disso, né? Verdade. Tivemos o Ricardo Abrão. Tivemos o Ricardo Abrão da Vipor, né, falando sobre dados também, né? Não só contando a história da empresa, do que ela faz, mas também a sua história pessoal, né? Também tivemos uma história muito bacana, que é o do Zé, né? Sim, Soft. Do Zé. O Zé da Cisnet. Da Cisnet. O Zé Roberto da Cisnet. Ó, gente, é tudo aqui, tudo de improviso, né? Então, o Zé Roberto da Cisnet, que assim, já me ajudou muito profissionalmente enquanto eu estive na cadeira de CIO, né? E que também teve uma história de vida bastante complicada, né? Foi. Assim, desde a criação da empresa e depois um baita susto na época do Covid. Assista um episódio para vocês verem o que é alguém renascer, né? O Zé renasceu. O Zé renasceu, realmente. A Elo, né? A Elo com o Valberto, uma das primeiras pessoas a implementar SAP no Brasil, né? A Elo que faz consultoria e planejamento, tem muita história para contar. Depois nós vamos ter que chamá-lo de novo para um novo episódio, porque tem muita história de SAP que muita gente não sabe. Né? E temos também a Take, Marco Romero aí, que tá na nossa... Tá na fila para as próximas gravações. Né? Entrevistamos também, vai sair em breve, né? O Domo, né? Luiz Bardim da Domo, né? Que vai falar também da sua vida pessoal, como é que é um brasileiro vivendo nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Numa empresa de tecnologia, né? Com uma suíte muito bacana também para gestão de dados. Inclusive, a gente teve a oportunidade de visitar a sede da Domo em Utah.
Sim. Foi uma experiência incrível. Sim, muito bacana. A cidade é muito maravilhosa também, né? Eu ficava lá. Até agradecer você, Bardinho, por ter nos recepcionado lá de forma tão bacana. Muito né? legal. E ter propiciado pra gente assistir um jogo do Utah Jazz, né? Quem é fã de basquete como eu não podia perder essa oportunidade. Foi incrível, foi incrível. E a sede da Domway é muito bonita, né? Muito escritório bonito, muito bacana. A vista maravilhosa. A né? vista. As montanhas com neve. Gente, assim, é fantástico, maravilhoso. Né? Depois vamos ter o Citalks Debate. É um Estamos novo modelo aí projetando o Citalks Debate, né? Aí pra gente trazer alguns temas que estão em evidência e trazer mais pessoas para falar sobre esse mesmo tema, né? Então, para ter vários pontos de vista ali, eu acho que vai ser legal. E se vocês tiverem algumas ideias, não deixem de passar para a gente, né? Eu acho que, de novo, a gente não construiu isso sozinho. Nós já falamos do pessoal da equipe que está ali com a gente, né? Assim, fortemente nos ajudando a tentar profissionalizar, né? Porque aqui não tem profissionais, né? Não. A gente tá aprendendo no dia a dia como fazer as coisas, né? Sim, sim. Então, mais uma vez, vamos convidar o pessoal a curtir, comentar, compartilhar. Entrem lá no nosso site, deem dicas, sugestões, né? E também chama a gente, aciona a gente lá na nossa rede social, no nosso LinkedIn. Não é mesmo? Sim. A gente tá... A correria do dia a dia, às vezes... às vezes a gente tá 11 horas da noite respondendo mensagem, né? Meia-noite, se deixar. Então... Mas chama a gente que a gente consegue conversar um pouquinho. Eu garanto para vocês, porque eu tomo bronca quase todos os dias, porque eu sou difícil de desligar. Né? Então, nós tivemos aqui, né? Nós estamos hoje em Gonçalves, Minas Gerais. Sim. Né? Mas estivemos em Campos do Jordão, alguns dias atrás, durante o carnaval. Isso. Né? Foram dias de carnaval que realmente me desliguei. Dormi até cedo, né? Dormi até cedo, coisa rara. É milagre. Milagre pro meu caso. Acho que é milagre para todo mundo que é de tecnologia, né? Eu acho que... hoje eu tive uma conversa, né? Com uma reunião aí com uma pessoa de TI, né? E é engraçado como vocês têm uma semelhança, né? O pessoal de TI tem uma dificuldade muito grande de desligar. E é importante desligar, né? Ali um pouquinho, sair um pouquinho. É o que eu digo. Viver isso aqui, ó. Então hoje estamos aqui num ambiente diferente, né? Mas, de novo, sempre respondendo, sempre tentando atender todo mundo, né? E contando essas histórias, né? Que não são só histórias profissionais, mas histórias de vida, né? E que serve para muitos jovens, né? Meninos, meninas, né? Que podem entrar na área de tecnologia. Nós temos um déficit gigantesco na área de tecnologia, né? Para quase todas as posições. E, sinceramente, né, eu sou muito grato por ter escolhido essa área, né? Essa área me trouxe tudo que eu podia imaginar, né? Viagens, oportunidades de trabalhar em multinacionais, em empresas nacionais, viajar para eventos, né? Sim, e tecnologia não para, né? Tecnologia é uma área que não para e eu acho que não vai parar nunca. Todo dia tem uma coisa nova para se aprender. É verdade. Né? Se tem um lado, de novo, da balança que é pesado, que você tem que estar sempre estudando, sempre se renovando, sempre preparado às mudanças, né? Tem o outro lado que é o mundo de oportunidades. O mundo está aberto para oportunidades, né? A gente comentou muito sobre isso, né? Que quanto menos informação a gente tem, menos a gente sabe, né? Eu falo que quando eu era jovem, a minha vida baseava-se na minha rua, no meu bairro, no máximo em alguns bairros vizinhos, né? Ter tido a oportunidade de ir para os Estados Unidos, de ir para a Alemanha, de ir para a Suécia, né? E outros países, né? Você vai vendo situações e convivendo com pessoas que podem trazer conhecimentos diferentes para a gente, né? Com certeza, importante. E isso é bom, né? Isso é ótimo. É muito bom abrir os horizontes, porque você passa a ter opções de comparar com outras coisas. Né? Sim. Olha, falar em novos horizontes, eu acho que eu sou um bom exemplo disso, né? De realmente sair de uma área e ir para outra. Mas a gente fala isso em outro vídeo, a gente comenta um pouquinho sobre a gente. Combinado. Combinado? Tá bom. Então tá joia, pessoal. De novo, curtam, compartilhem, né? Tragam ideias, né? Nós estamos à disposição aí para fazer alguma coisa que seja bastante útil para todo mundo. Né? Perfeitamente. Mais uma vez, obrigado aos nossos apoiadores, obrigado à equipe. Obrigado aos nossos ouvintes. E obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. Com certeza. Né? Semanalmente. Semanalmente. Um abraço para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.